cruz, livrai-nos Deus. O quê? Diga isso, amado. Pelo sinal da Santa Cruz, Deus, nosso Senhor, e por nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que bom que nós estamos aqui. Estamos praticamente finalizando a nossa semana da restauração. Posso falar para mim e compartilhar com você que está sendo uma bênção para mim. Por mais que a gente está aqui há muito tempo no grupo de oração, a gente aprende. Quando a gente sai do lugar aqui, que é de cantar, e fica ouvindo os irmãos vir aqui pregar, a gente aprende muita coisa. Eu queria reviver com você o primeiro tema. Queria reviver com você, porque hoje, nessa noite, Deus fala para nós é desafiar o gigante. E eu queria começar com uma pergunta antes da gente viver os temas. Quem tem medo aqui, levanta a mão. A maioria. Levanta mais alto, vai. Só para eu ver. Quem não tem medo aqui? Quem não tem medo? Só o olho. Você não tem medo? Você é corajoso, meu irmão. O seu casamento é daqui uns 6 meses, né? Mais ou menos. Se Deus falar para você que tem que abordar essa missão, você tem medo? Está preparado? Amém. É nisso que nós queremos chegar. Olha como que Deus é bom. Deus faz nós levar isso. Amado, o gigante que está dentro da gente é o medo. Eu perguntei para você quem tem medo, mas nem falei porque você já levantou a mão. Já parou para pensar? Somente de eu perguntar quem tem medo aqui, você já levantou a mão, amado. Olha como nós somos muitas vezes impulsionados pela palavra. Muitas vezes a própria palavra nos fica como se agigantado dentro da gente. A própria palavra medo nos coloca ao chão. Eu nem perguntei para você por que você tinha medo, você levantou a mão. O doido foi o único que falou que não. Foi o único que não levantou a mão. Foi corajoso. É isso que nós vamos entrar. Para derrubar o gigante, para vencer o gigante que está dentro da gente, o primeiro passo é vencer o medo. O medo de se entregar. O primeiro passo é vencer o medo de se colocar diante dos braços de Deus. É o primeiro passo que nós devemos dar para vencer o medo. Pesquisando um pouquinho a palavra de Deus, nós vamos chegar aqui. A palavra medo, ela nos afronta muitas vezes com o nosso estado emocional. A palavra medo, ela nos reflete ao nosso intelectual, na nossa cabeça, no nosso espiritual. A palavra medo, ela cria uma barreira entre nós e Deus. Quer ver por quê? A própria palavra traduzida no dicionário, ela mexe com o nosso estado emocional. Ela resulta de uma consciência de perigo ou ameaça. Até mesmo sem saber, somente a palavra medo nos afronta. Somente a palavra medo tem feito com que o nosso coração tenha se desviado para longe de Deus. Sabe por quê, amado? Quando há um medo dentro do nosso coração, as situações ficam maiores do que o nosso Deus. Quando há situações que estão nos afrontando, seja de família, seja financeira, seja de saúde, quando essas coisas têm nos afrontado, nós temos ficado pequeno, esquecendo que o nosso Deus é grande. Confiarei, nem o gigante é maior que o meu Deus.
Nenhum. Seja o que você esteja vivendo lá, a palavra medo, ela nos remete à ausência de coragem. A palavra medo nos tira a ausência de ter coragem de buscar soluções para todo tipo de dificuldade. A palavra medo, ela nos cria a ausência. E se nós temos a ausência de buscar essa coragem, isso nos afasta desse Deus que é grande. Temos aqui vivenciado muitas bênçãos nesse grupo de oração. Tem vivenciado muitas graças, mas também temos vivenciado muitas lutas. Agora é a hora de você cantar. Agora é a hora de você enfrentar o gigante da tua vida. Nem o gigante é maior que o meu Deus. Confiarei. Não basta cantar. E por isso que eu queria entrar aqui nesses temas, amado. Não fui eu que preparei, não foi o Oscar, não foi o Gi, não foi o Luciano. Foi Deus que preparou para você. E você veio aqui pelas 7 semanas. Nós estamos na sexta. Vamos já chegar na última, que vai refletir a nossa fé, que é o motivo da nossa vitória. A primeira nós falamos assim: a fé que supera os limites e alcança as vitórias. Temos que ouvir isso e depois também colocar em prática, para que possa derrubar o gigante da nossa vida. A fé que supera os limites e alcança as vitórias. A segunda, nós vamos refletir sobre a fé que contagia e motiva a orar. Você tem se motivado a orar diante desse gigante da tua vida? Esse tema aqui não foi apenas colocado para nós ouvir, mas foi colocado para que nós possamos colocar ela em prática. Somos motivados a orar. E posso dizer, amado, que nessa semana, para tirar que alguns irmãos ontem, que essa semana eu vivenciei uma semana muito boa assim diante da intimidade com Deus. Eu fiz um propósito, não falei com ninguém, nem com a minha esposa, era só eu e Deus. Falei assim: ó Deus, essa semana eu vou à missa todos os dias. Essa semana eu vou jejuar todos os dias pela pregação de sábado, não por mim, mas pelos irmãos que precisam ouvir o que Deus quer que seja falado, para que os irmãos que estejam sentados naquele banco seja profetizado em sua vida que o gigante vai ao chão. Então na quarta-feira, quando eu estava na Santa Missa, eu entrei naquela capela. Deus falou para mim assim: olha, eu estou com saudade de você. Que bom que você veio aqui. Eu falei: Deus, mas já é o terceiro dia que eu estou vindo aqui. Ele falou assim: mas eu estou com saudade de você. E me deu uma vontade de chorar naquele momento. Me deu uma vontade de transbordar do choro. E eu perguntava para Deus naquele momento: por que Ele está dizendo que tem saudade de mim, Senhor? Eu tenho ido na todo sábado, eu tenho ido à missa todo domingo, eu tenho ido na formação de pregador toda segunda-feira, eu tenho ido nas intercessões, Senhor. Por que está falando que tem saudade de mim? Deus falou para mim assim: olha, eu tenho saudade de quando você era coordenador do grupo de oração e vinha nas missas todos os dias e me recebia. Você está entendendo, irmão? Eu falei assim: olha, Senhor, eu estou entendendo. É uma missão para mim agora, seja uma missão para o grupo. Amado, naquele momento Deus falou assim: olha, você só pode profetizar na vida dos irmãos se você estiver em comunhão comigo. Interessante que Deus foi falando essa palavra para mim, não foi essa semana. Eu fui pregar na semana retrasada, é a mesma palavra que Deus vem falando, era sobre o medo. Amado, fui pregar para um grupo de oração onde tinha 5 pessoas, e Deus refletia essa palavra mesmo para aqueles irmãos também. Amado, nós estamos com medo do quê? Se o nosso Deus é maior que esse gigante que está dentro de nós, qual é o medo que está existindo dentro de você? Medo de não procurar emprego? Amado, a palavra de Deus diz assim: que quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar. Nós estamos acreditando em qual palavra? Na nossa ou na que Deus tem para você? A próxima diz assim: a fé que faz a tempestade se acalmar. É por empate, amado. Qual a
tempestade. O gigante está fazendo com que nós vivemos tempestade. O gigante tem nos afrontado, mas ele não é maior do que o nosso Deus. É hora de colocar em prática. É hora de colocar em prática. O outro tema diz assim: a fé que derruba as muralhas. Amado, as muralhas já estão sendo derrubadas. Basta se posicionar. É preciso se posicionar. Davi naquele dia, para derrubar a Golias, ele é tão pequenininho. É interessante que o irmão dele diz para ele assim: olha, eu vou colocar sobre você a minha armadura, eu vou te cingir com a espada, para você derrotar o gigante. Amado, talvez nós estamos cheios de armaduras que não são necessárias. Talvez nós estamos se armando de coisas que não são necessárias, esquecendo de se armar para o principal, que é Jesus. De se armar de Jesus no nosso coração, com jejum, oração, santa missa. É isso que Deus está falando para nós. Só podemos se afrontar no gigante se estivermos preparados nessa condição. Então, o irmão dele diz assim para ele: olha, vou te dar a armadura, coloca a armadura, para você não se ferir. Interessante que quando ele colocou a armadura, eu fico imaginando aquela situação. Talvez Davi seja mais baixo do que eu, mas colocando aquela armadura naquele momento, ele não conseguiu andar, estava muito pesado. Ele tirou a armadura, tirou. E nós vamos chegar nessa condição aí depois. Talvez é preciso tirar as armaduras que não nos deixam andar em direção ao Senhor. Talvez é preciso derrubar as armaduras nessa noite que estão nos impedindo de se posicionar diante de Deus. É uma posição, amado. Quando nós se posicionamos diante de Deus, é mais do que uma decisão. A fé é sobrenatural. Nós vivemos aqui no último sábado, nosso irmão Charles dizendo sobre a fé natural. Amado, a fé sobrenatural é sobre aquilo que nós não podemos enxergar. O Charles nos levou a refletir que nós estávamos olhando para o chão. É hora de olhar para o céu. E hoje nós vamos falar que a fé que vence gigantes. Esse é o tema de hoje, amado. Qual é o gigante que tem dentro de você? Você não precisa nem pegar a palavra nessa noite. Eu preparei tanto essa pregação. Amado, eu fui no morro várias vezes. Eu fui à Santa Missa preparando para essa pregação. Eu me sinto transbordando tanto que assim que meia hora não dava para falar aquilo que Deus preparou para você. Mas as pequenas coisas que eu falarei aqui são proféticas em nome de Jesus para a tua vida. Amém? A primeira pergunta de Deus para você nessa noite é a mesma pergunta que foi feita para Davi naquele dia. Por que viesse disposto para a batalha? Por que viesse amar? Será que você veio esse grupo de oração nessa noite porque você quis? Ou foi um chamado de Deus? Já entrou para essa batalha, amado? Já ouviu aquilo que Deus profetizou agora? Você está em batalha com o gigante que há dentro de você. Eu estou em batalha com o gigante que há dentro de mim. Há algumas dicas, há algumas situações. A primeira pergunta diz assim: só que quando você é chamado para essa luta, a luta só pode ser em dois. A luta só podia ser entre Davi e Golias. Amado, a luta sobre você e seus problemas é você e Deus. Só dois podem entrar nessa briga, ninguém mais. Se posicione nessa noite para que possa derrubar os gigantes. Se posicione nessa noite para que o gigante possa ir ao chão, amado. A luta só pode ser em dois: eu e Deus. Se é eu e Deus, o meu Deus é maior do que o gigante. O seu Deus é o meu Deus, é o nosso Deus, é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, de Davi, o mesmo Deus. A palavra vai dizendo assim: a luta só pode ser em dois. Lança um desafio para você nessa noite, amado, em nome de Jesus. Esse desafio foi quando Saul
lançou-se para seu irmão Davi. E ele falou assim: quando Saul e todos os israelitas ouviram a palavra dos filisteus, ficaram consternados e cheios de medo. Aquele homem pequeno, Davi, que ofereceu a armadura para ele. Ele falou: não, essa armadura não serve para mim. Lembra do gestinho do Bornal? Do Bornal? Lembra? Nós fizemos aqui na música. Eu tenho um bornazinho nessa noite. Deus te dá um bornazinho nessa noite, irmão. Ele está vazio. Como deu para Davi, você é o responsável nessa noite por encher o bornazinho que Deus está te dando. Com esse bornazinho, Davi fez o quê? Encheu com 5 pedrinhas. Encheu com 5 pedrinhas para derrotar o gigante. Ele não precisava de armadura, porque a arma dele maior era Deus. Vamos ver isso? Diz a palavra assim: enquanto ele falava, veio saindo um filisteu de sua fileira, aquele campeão chamado Golias. Davi pequenininho, eu imagino Golias com 3 metros de altura, sei lá, homem forte. Olha o que aconteceu. Davi ouviu proferir as provocações, porque ele era pequeno, fraco, frágil, mas tinha um segredo dentro do coração desse menino. Tinha um segredo, amado. E qual é o segredo? Qual é esse segredo? Ele tinha um bornazinho. Davi tinha um bornazinho ali, ó. Naquele bornazinho ele escondia muito mistério ali dentro. Quer ver o mistério que ele escondia? Todos os israelitas, ao ver o homem, fugiram dele, pois tinham muito medo dele. Quem é esse filisteu? Perguntou Davi. Incircunciso para insultar as fileiras do Deus vivo. Primeiro segredo. Quem é esse gigante que se afronta a tua vida nessa noite, amado? Que não é maior do que teu Deus, que está vivo. Primeiro segredo. Quem é? Davi vai dizendo assim: ninguém deve desanimar por causa de um filisteu. Ninguém deve desanimar por causa de um problema, de uma situação. Porque para cada problema, para cada situação, Deus é a solução. É o primeiro segredo de Davi. É o primeiro segredo daquele menino que queria derrotar o gigante. E ele bateu no peito e falou assim: olha, eu não preciso de armadura. Vamos chegar no bornazinho aí. Ele falava assim: eu, teu servo, vou lutar com ele. Amado, você está preparado para enfrentar os seus problemas? Está preparado para enfrentar as suas dificuldades? Olha o que Davi pequenino disse: eu vou lutar contra ele. Mas o que Saul disse para ele: não é capaz de enfrentar esse filisteu. Tu ainda é um menino. É um menino. Saul dizia para ele: você é um menino. E olha o que foi dizendo. Davi acrescentou: Senhor me livrou das garras do leão urso. Ele me salvará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a ele: vai, e que o Senhor esteja contigo. Saul então revestiu Davi com sua própria armadura, pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e armou com uma couraça. Davi cingiu a espada de Saul sobre a armadura e tentou caminhar armado, pois não estava acostumado. Não estava acostumado com a armadura de Davi. O que acabou acontecendo? E disse Saul assim, e disse ele assim para Saul: assim não posso andar, Saul. Não estou acostumado com isso. E foi tirando a armadura, tomou então o seu cajado na mão, escolheu um riacho, 5 pedras bem lisas e guardou no seu jornal de pastor, que lhe servia de bolsa. Olha aqui o segredo.
Davi tirou todas as armaduras que prendia de andar. Davi tirou todas as armaduras que prendia de caminhar. Pegou somente uma simples bolsinha chamada bornal. Alguém sabe o que é bornal? Aquele estilinho. Já foi caçar passarinho? O pessoal de roça lembra desse bornalzinho, né? Às vezes no passado não tinha mochila para a escola, não. O pessoal colocava no bornalzinho assim, ó. Caderno. Amado, Deus está te dando um bornal nessa noite. Ele está vazio. Volto a falar, você é o responsável por encher esse bornal nessa noite, como Davi fez. Seguiu ao rio, escolheu 5 pedras lisas e guardou o seu bornal, que lhe servia como bolsa. Lá no 42 diz assim: quando pôde ver bem Davi, o gigante o desprezou, porque era muito jovem. Então, o que foi falado na palavra de Deus assim? Davi deu uma resposta para ele dizendo: tu vens a mim com espada, lança o dardo, e eu porém vou a ti em nome do Senhor. Davi não tinha armadura, mas ele tinha algo que era maior: Deus. Olha o que ele falou: tu vem a mim com espada e lança e dardo, eu porém vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te abaterei e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e o dos exércitos dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E a palavra vai dizendo assim: e toda essa assembleia aqui vai saber que não é pela espada, que não é pela lança que o Senhor concede a vitória, mas é pela guerra, porque ela pertence ao Senhor, e Ele vos entregará em vossas mãos. Dá para entender, amado? Talvez é hora de tirar as armaduras, encher o bornalzinho, se preparar, se posicionar. Davi tomou uma posição, e a posição dele era que ele tinha o Deus vivo, e que Deus ia derrotar o gigante. A palavra de Deus vai dizer assim: logo que o filisteu se ergueu e marchou em direção a Davi, este saiu prontamente, ele saiu prontamente de prontidão para enfrentar o filisteu. Davi meteu a mão no bornal, apanhou uma pedra e arremessou com uma funda, atingindo a fronte com tanta força que a pedra encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto em terra. Olha só, nas horas difíceis, nas horas de tribulação, é hora de enfiar a mão no bornal. Vai enchendo. Deus nos dá o bornal. Vai enchendo. Faça com que ele transborda, porque você tem que dar para você, dar para a sua família, dar para o seu irmão que precisa. O bornal também não é só para nós. O bornal precisa estar cheio da unção de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, porque na hora que nós mais precisar é que nós vamos usar. Na hora que o irmão mais precisar é que nós vamos usar. É que na hora que a nossa família mais precisar, nós vamos usar. O bornal vai estar cheio. É hora de se arremeter com o gigante em oração, em poder. Mas para isso é preciso se posicionar. E a palavra de Deus vai dizendo: o que nós temos trazido no nosso bornal? Eu não tinha parado para pensar nisso, amado, quando Deus me preparava essa pregação. O que nós temos trazido no nosso bornal? Ele está vazio, ele está cheio. Enquanto uns se lamentam, outros se aprontam, se adiante do Senhor. Enquanto uns ficam se lamentando, outros vão e oram em batalha, se posicionam diante de Deus e oram. E você? Se lamenta ou se posiciona diante de Deus nessa noite?
E nós, que Shekinah, nós posicionamos diante de Deus ou vamos ficar se lamentando pelas pessoas que passam por aqui e vão embora? É hora de se posicionar diante de qualquer gigante que há dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, do nosso trabalho. É hora de Shekinah e se posicionar diante de Deus. Olha e fala assim, Madalena Pedro, eu aqui tenho meu jornal cheio da unção de Deus. Eu tenho aqui meu jornal cheio da graça de Deus, para que eu possa estender a minha mão sobre qualquer um que precisar. Como está o seu jornal nessa noite, amado? Como está o teu jornal? A pergunta de Deus para nós: temos jejuado? Por obrigação ou por amor? Por missão ou por esforço? Temos orado. Em que circunstâncias? Só temos orado quando a situação vem? Onde nós temos buscado Deus? É isso, amado, que Deus quer colocar para nós essa noite. Confiarei. Eu já partilhei com alguns irmãos que confiar é diferente de acreditar. Quem já ouviu isso aqui de mim? Levanta a mão aí. Alguns já ouviram. Na última pregação falei sobre isso, não falei? Vou falar de novo, que Deus está colocando no meu coração. Amado, entenda isso. Confiar é diferente de acreditar. Confiar é se entregar profundamente nos braços de Deus. Na última pregação, eu lembro que a reflexão que Deus colocou no meu coração era assim: eu acredito em Deus, eu confio em Deus. Se eu acreditar somente em Deus, o gigante não vai ao chão. Mas se eu confiar em Deus, qualquer gigante que seja, não é maior que o meu Deus, e ele vai ao chão em nome de Jesus. Nós refletimos o seguinte: imagine um homem tendo uma corda de um prédio no outro para atravessar a rua. Ele pergunta para você: você acredita que eu atravesso essa cordinha aqui? Você fala para ele: eu acredito. Aí o homem sobe na cordinha e vai passando. Você: vai cair, não. E ele vai. E o homem volta. Esse homem ele volta. Quando ele volta, ele fala para você assim: olha, você confia em mim? Amado, Deus está perguntando para você hoje: você confia em mim? Aí você fala para ele assim: eu confio. Aí ele fala para você: então muda aqui na minha costa, eu vou atravessar com você pelo outro lado. Aí você fala: opa, você está louco. A diferença de confiar, amado, a diferença de acreditar: ou você confia em Deus, ou você acredita em Deus. Dois sentidos que nos fazem a diferença hoje para encher o nosso jornal. Eu quero sair daqui posicionado. Eu quero sair daqui confiante. Não acreditando, mas confiante que o meu Deus é maior do que qualquer gigante que me afronta nesse dia. A palavra nos leva a refletir em 5 pontos que eu queria refletir com vocês. O jornal cheio resulta em batalha. O jornal cheio resulta em vitória. Mas tem 5 pontos que nós precisamos refletir. O primeiro diz assim: temos que vigiar e orar sempre. Não há gigante que resiste. Quando eu confio, olha só para você ver. Quando eu confio em Jesus, quando meu coração está conectado a Jesus, na confiança em Jesus, eu vigio, eu oro sempre, e não há gigante que resiste. Está desempregado? Continua orando.
Está com problema financeiro? Continue orando. Problema de vício? Continue orando. Quando? Só na minha vontade? Não, sempre, amado. Levante orando, vai deitar orando, vai para o trabalho orando. Tudo é momento de propício para a oração. Você vai de ônibus para o trabalho? Não vai ninguém do teu lado conversando? Ore no coração. Vai de moto, vai de bicicleta, vai andando, vai caminhando, seja o que for. Tudo é motivo para estar orando, amado. E é isso que precisa. Quando o fornalha está cheio, se resulta em batalha. Mas a batalha é de vitória. Então, o primeiro temos que vigiar e orar, sempre. O segundo, temos que lutar com nossos próprios sentimentos. É um gigante que está dentro de nós. Lutar contra os nossos próprios sentimentos. Agora é hora de orar, agora não é. Amado, toda hora é hora de orar. Está com dificuldade, tem que orar. E assim que é um gigante. Primeira palavra, confiança. Primeiro passo, vigiar e orar. Primeira palavra, confiança. Primeiro passo, vigiar e orar. Segundo passo, lutar contra os próprios sentimentos. Por quê? Aqui nos reflete ao meio a angústia e a espera. Olha, 3 palavras, amado. Estou esperando o emprego. Não aparece. Espera mais, ora mais. Angústia. Estou angustiado porque meu irmão está enfermo. Ora por ele. Ora, 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 ora. Dobra o joelho, ora, jejuma. 3 palavrinhas que nos reflete a isso. Temos que lutar contra o nosso próprio sentimento. Qual é o sentimento que está dentro de você nessa noite? Olha, eu não sou capaz porque fulano de tal falou que eu não sou capaz. Eu te falo, em nome de Jesus, você é capaz de tudo, em tudo em Deus nós podemos. Até a própria palavra de Deus fala, tudo me convém. Tudo me convém. Quando a gente está em Deus. Aí, vamos lá para o terceiro. Aceitar os limites. Qual é o limite que nós temos no nosso coração? Nós somos seres humanos. Não é? Se a gente ficar naquela batidona que a gente tem direto, se a gente não parar, o corpo cansa. O corpo não dá resposta com dor de cabeça, com resfriado, seja o que for, amado. Então nós temos que aceitar o nosso limite. E quando chegar no limite, falar assim: olha, irmão, eu fiz o que pude. Ora por mim. Agora, se você não está fazendo isso, seu buraco está cheio. Vamos orar junto. Vamos dobrar o joelho junto. Vamos jejuar junto, seja qual for a situação qualquer, seja a circunstância. Porque a palavra de Deus também nos diz assim: para derrubar o gigante tem que orar em qualquer circunstância. Orai em todas as circunstâncias e dai glória a Deus. Quarto ponto: não tome decisões precipitadas. Toma decisão sozinho, sem Deus, está errado. Eu tenho que dizer isso para você. Um coração que transmite paz, um coração que reflete a paz, é um coração que está em Deus e decide com Deus, decide com Jesus, e com Jesus a vitória é certa. Com Jesus o gigante vai ao chão. E o quinto ponto é uma palavrinha que nós não temos no nosso dicionário. Eu mesmo muitas vezes eu me perco nesse ponto. Ficar sempre atento. Nós estamos atentos? Nós estamos atentos, amado? A palavra atento nos diz que nos traz uma prevenção. Uma prevenção ao quê? A prevenção ao quê, amado? Ao que na sua vida você precisa se prevenir? Se prevenir para as situações que vêm. O nosso jornalzinho precisa estar cheio, sim. Nós vamos nos prevenir, nos prevenindo. Vamos orando, orando. Está bênção, está graça. Nós vamos orando, 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 orando. Vamos enchendo o jornalzinho. Para que essa hora, quando chega, nós estamos prevenidos. Fala assim: olha, tem situação, eu vou orar por ela. Dói aqui dentro, dói. Mas eu estou com Jesus e o gigante vai ao chão. É assim que nós precisamos enfrentar a realidade, amado. Se não for dessa forma, não há por que estar se posicionando nessa noite. É preciso
atitude, amado. Ele não ficou só no posicionamento assim, ó. 1, 2, 3. Não. Ele foi à frente. Ele foi enfrentar. Ele foi enfrentar o gigante. Ele teve atitude. Ele passou lá no rio e pegou as pedrinhas, colocou no jornalzinho e falou assim: ó, eu estou com Deus. Seja qual for o gigante, nessa noite ele cai em nome de Jesus. É isso que nós precisamos ter. Se posicionar e estar atento. Prevenção é o melhor caminho para isso. Aquele menino Davi, ele estava posicionado e teve atitude que fez diferença naquele dia, quando foi derrubado o gigante. Amado, precisamos ter posição, precisamos ter atitude. É isso que nos faz a diferença em nosso coração. Olha, eu tenho certeza que Deus não está mexendo só comigo não nesses dias. Eu tenho certeza que Deus está mexendo com muitos irmãos nesse grupo de oração, para que Ele possa fazer com que a sede aumente, o desejo de busca seja mais, para que você ganhe horas acordado orando, para que você ganhe horas acordado pedindo a Deus, clamando a Deus. Uma das coisas que Davi fez para vencer o gigante foi fazer o quê? Ter um posicionamento e ter uma atitude. É o que nós precisamos ter nessa noite. Nós precisamos ter atitude e se posicionar diante de Deus. Existem 3 pontos aqui que eu queria que você pudesse refletir nessa semana. Antes de nós orarmos, nós vamos refletir a palavra. Temos 3 pontos que nós precisamos levar para a nossa casa, para a nossa semana. Chegar em casa, falar assim: olha, esse é o primeiro ponto, esse é o segundo, esse é o terceiro. O primeiro ponto diz assim: nós precisamos acreditar no livramento de Deus, como Davi fez, acreditar que Deus vai nos livrar sempre. Do quê? Você tem travado uma grande batalha. Foi o que Davi fez, travou a batalha com o gigante e colocou Deus diante dele, colocou Deus na frente dele e falou assim: olha, eu vou, porque o meu Deus que está vivo vai derrubar o gigante. Ele não confiava nele, mas ele confiava em Deus, que lhe trazia confiança para derrubar o gigante. Então o que acaba acontecendo? Ela parece sem solução. Está difícil? Lembre-se, você é um vencedor e isso já está conquistado na cruz, amado. Acredite no livramento de Deus sempre. Por quê? Porque a vitória já foi dada na cruz. Segundo ponto, lembre-se que a guerra primeira é de Deus. Somos um povo com a marca de Cristo. Ele nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu uma batalha. Se nós pegarmos Josué 1:5, foi a palavra que Deus trouxe aqui, foi partilhada. Depois teve um irmão do grupo de oração até que me mandou essa passagem. E Deus fala de Josué 1:5: não temas, se posicione, tenha atitude, não temas. Eu sou o teu Deus, estou à tua frente, um macho à tua frente. Foi o que Davi acreditou. Acreditou que Deus estava marchando diante dele para derrubar o gigante. E o terceiro, veja sempre o gigante como derrotado. Quer ter essa visão? Nós precisamos ter essa visão, que o gigante sempre é o derrotado. Que gigante nós estamos falando, amado? Do dia a dia hoje, nossa casa, nossa família, trabalho, financeira, saúde, enfermidade. Como que é que nós devemos enfrentar isso? Como que nós devemos confrontar isso? Colocando Deus entre você e essa situação que você está vivendo. Colocando Deus sempre à frente, porque daí o seu Deus é maior,
você nunca vai ver o seu problema. Vai ver sempre Deus na frente dele. Porque quando você coloca Deus na sua frente, o problema vai estar do outro lado. Deus é tão grande que vai limpar seu problema. Mas a dica, amado, que tem que orar, tem que jejuar, tem que confiar em Deus, tem que saber esperar. Semana passada o Charles falou para nós que foram 3 anos de espera, não foi? Para ter o filho. Mas se nós formos na Bíblia, tem homem da Bíblia que esperou 40 anos. 40 anos no deserto. E olha que quando ele esperou por 40 anos, Deus falou para ele: olha, Moisés, a sua missão acabou. Passa agora para Josué a missão. Vem para junto de mim. Então, pensando nisso, Davi teve a visão de não enxergar Golias. Nós também temos que ter a visão de não enxergar nossos problemas maiores que o nosso Deus. Davi teve a visão de não enxergar. Foi uma decisão, ele se posicionou, ele teve a atitude e falou: olha, meu Deus é maior que o gigante. Ele teve uma posição que fez a diferença. É isso que nós temos que ter, amado, se posicionar nessa noite. Ter a atitude de falar assim: ó, meu Deus está à minha frente. Não vou enxergar as nossas coisas, as outras coisas. E fala assim que, como gigante, e colocava Deus como grande, nós precisamos não transformar o nosso problema em gigante. Muitas vezes somos nós que transformamos o nosso problema em gigante, esquecendo que Deus é maior que isso. Então, não transforme o seu problema em gigante, quando o nosso Deus é maior. E se está sendo provado, amado, que bom, que bom, que bom que nós somos provados a toda hora, a todo instante. E isso nos traz uma boa coisa em nosso coração. Se nós somos provados, é para ser aprovado em Jesus. As provações são para isso. Elas nos remetem a isso para ser provado e ser aprovado por Deus. Tem resistido? Vamos lutar contra o gigante? Davi se posicione, ter atitude. Até mesmo diz assim: o Senhor já concedeu a vitória. Muitas vezes. Já não? Quantas vitórias você já teve na sua vida? Você que não teve nenhuma ainda, que acha que não teve nenhuma, eu posso selecionar algumas para você, mesmo não te conhecendo direito. Mas olha quantas vitórias Deus já concedeu na sua vida. Quando nós se posicionamos, quando nós começarmos a ter a nossa atitude, maior será a vitória ainda, e menor será o gigante. Vai se diminuindo aos poucos. Amém? Fique de pé.